Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História do Mundo para as Crianças, de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. Se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Já curtiu? Então, vamos para a história. Capítulo 48. Os Castelos. Tanta coisa tinha Dona Benta para contar que às vezes pulava do assunto A para o assunto Z. Assim, pulou de navegação dos vikings para os castelos dos senhores feudais. Castelo, disse ela. Vamos ver quem sabe o que é um castelo? Todos disseram que sabiam, porque andavam com as cabeças cheias dos castelos dos contos de fadas. Mas quando Dona Benta exigiu explicação mais minuciosa, ninguém soube dá-la. Você sabe dar uma explicação do que é um castelo? Coloque nos comentários aqui embaixo. E bote pausa. Um pouquinho. Coloque o seu comentário abaixo explicando o que é um castelo. Depois continue o vídeo, ok? Vamos ver depois o que veio de definição de castelo. Durante a Idade Média, começou Dona Benta, a Europa encheu-se de castelos. Uma verdadeira vegetação de castelos, como a vegetação de chapéus de sapo em certos lugares, de muito esterco. Por que isso? Ouçam. Depois do espedaçamento do Império Romano, cada chefe teutônico tratou de estabelecer um reinozinho na parte que lhe coube. Mas a luta não parava. Luta de um chefe contra outro. E sempre que vencia, dava como recompensa aos seus generais pedaços do novo quinhão conquistado. Estes generais, por sua vez, distribuíam pedacinhos dos seus quinhões aos oficiais menores, que também os haviam ajudado. O território do antigo império foi sendo assim cada vez mais dividido e subdividido. Os donos dos pedacinhos menores ficaram sendo os nobres ou senhores feudais. Tinham de obedecer ao chefe mais graúdo que lhes dera as terras, com a obrigação de os servirem e lutarem ao lado dele sempre que fosse necessário. Isso não era brincadeira, não. O nobre via-se obrigado a jurar da maneira mais solene obediência e serviço. E havia que repetir esse juramento todos os anos, de joelhos diante do graúdo. Chamavam essa cerimônia prestar homenagem ou vassalagem. Recebido seu pedaço de terra, o nobre tratava de construir um castelo que lhe servisse ao mesmo tempo de morada e fortaleza, porque como viviam em luta, sempre que podia, um tomava a terra do outro. Por isso, erguiam os castelos de preferência em lugares altos, topo de montanha ou blocos de rochedo, de modo a dificultar o assalto dos inimigos. Também os rodeavam de fortes muralhas de pedras, às vezes com 4 metros de largura, e junto às muralhas abriam valos com água. E o povo? Que fim levou o povo? Perguntou Pedrinho. Um povo ficava fora do castelo. Moravam em casebres humildes a cultivar as terras de parceria com o senhor. Esse dava ao povo o menos que podia e lhe arrancava o máximo. Quando o castelo era atacado, os homens do povo, ou servos. Servos não é o mesmo que escravo, vovó? Perguntou o menino. Quase o mesmo. A única diferença é que o senhor tinha o direito de matar o escravo, mas não o servo. Oh, então a diferença era enorme. Parece. Não tinha o direito de matá-lo, mas tinha o direito de castigá-lo de maneiras horríveis, piores que a morte. O servo que fugisse ficaria para sempre liberto, se passasse 1 ano e 1 dia sem ser apanhado. Mas se era apanhado dentro deste tempo, o senhor tinha o direito de surrá-lo quanto quisesse, de marcá-lo com ferro em brasa, de cortar-lhe as mãos. Que horror! Quando o castelo ia ser atacado, os servos recolhiam-se lá dentro com toda a sua quinta-anda, móveis, mantimentos e animais. Por isso, eram os castelos tão vastos, com acomodações para centenas de famílias. Alguns até pareciam cidades. Tinham capela, armazém de depósito, cavalariças, cozinhas comuns, 1000 coisas. Na parte principal ficava a moradia do senhor. Todo o castelo possuía a sua grande sala de jantar comum, o comedouro.
porque semelhante coisa não merecia o nome de sala de jantar. Verdadeiros estábulos com coxos. Serviam de mesas tábuas postas sobre cavaletes, que depois das refeições eram retiradas. Realmente, se estavam em guerra, não tinham muito tempo para fazer casas mais imponentes. E também, se ficava fora do castelo, qualquer ataque destruía tudo. Então também não tinham tempo para fazer casas muito suntuosas lá. E também, provavelmente, o senhor feudal também não tinha grandes luxos. Fazer o que? Era verdade. Se você concorda ou discorda, coloque nos comentários aqui embaixo. Os servos comiam sem garfo, sem colher, sem faca. Comiam com os dedos. E limpavam-nos na roupa. Quando muito, aparecia no fim da refeição uma gamela d'água para algum mais enjoado que quisesse lavar os talheres. Por causa dessa mesa formada de simples tábuas soltas, apoiadas sobre cavaletes, até agora os ingleses usam a expressão boarding house para denominar as casas de pensão. Board em inglês quer dizer tábua. Depois das refeições, os servos de mais habilidade cantavam e tocavam instrumentos para divertir os amos. Esses servos cantadores chamavam-se menestréis. Na época não tinha gravação de áudio, nem vídeo. Então, se alguém quisesse ouvir música, dependia de ter um músico por perto. Mesmo os reis. Se quisessem ouvir a música, tinham que ter sorte de ter alguém que cantasse ali. Se num castelo morasse um músico, alguém que soubesse tocar bem, que toda a graça desse a todos, estava feito. Porque, como havia pouca gente que cantava bem, então ele podia cobrar o que quisesse para agradar. Agora, se não agradasse, sabe-se lá o que poderia acontecer. Os poetas daquele tempo. Sim, os poetas. Hoje os poetas vestem-se como toda a gente publica seus livros, versos em livros. Mas os poetas daquele tempo não podiam publicar livros. E para viver, tinham de pôr-se as sopas dos senhores feudais, fazendo-lhe versos em que diziam deles 1000 maravilhas. Os senhores tinham seu poeta, como tinham seu pajem ou seu cozinheiro. Quando o senhor e seus servos se fechavam no castelo, era muito difícil desalojá-los. Em primeiro lugar, o inimigo tinha de transpor os fossos exteriores. Se o conseguiam, davam com o nariz nas muralhas de pedra, com uma só abertura de entrada e essa mesma com ponte levadiça. Isto é, uma ponte que podia ser erguida do lado de dentro, deixando o castelo sem entrada nenhuma. O meio então era romper a muralha, mas como? Com dinamite, verou Emília. Garanto que com um cartucho de dinamite eu arrombava as muralhas de qualquer castelo. Mas onde dinamite naquele tempo, se nem a pólvora ainda fora inventada? Quando a ponte levadiça era erguida, era um processo muito difícil de tomar um castelo. Se o assediavam, o assédio podia durar anos, porque sempre havia nele muito mantimento acumulado. Entrar pelas janelas? Impossível. Os castelos não tinham janelas, assim seteiras, minúsculas, aberturas, por onde de dentro lançavam flechas. Se por acaso o inimigo ficava embaixo da muralha, vinha lá de cima água fervendo ou alcatrão em chamas. Mas mesmo assim, muitos castelos eram tomados. Como, vovó? Não posso descobrir o meio, disse Pedrinho. De vários modos. Às vezes o inimigo abria túneis que passavam por baixo dos fossos exteriores e dos alicerces das muralhas, indo sair lá dentro. Outras vezes, construíam uma pesadíssima máquina de arrombar muralhas chamada ariete. Tais máquinas tinham esse nome que veio do latim arias, carneiro, porque imitavam um carneiro a dar marradas e ainda porque terminavam por uma cabeça de carneiro feita de ferro. Outras vezes, os assaltantes usavam umas torres de madeira montadas sobre rodas bem altas, que se aproximavam do castelo e permitiam que de cima os besteiros pudessem, à vontade, lançar flechas para dentro.
Outras vezes usava um aparelho de lançar a distância grandes blocos de pedra. Emília deu uma risada. Que é, boba? Estou rindo desses besteiros que lançavam flechas. Eles deviam lançar besteiras. Dona Benta explicou que os besteiros eram os homens que usavam bestas. Um aparelho de lançar flechas muito diferente dos arcos, que os índios usam para o mesmo fim. Por que não há mais castelos hoje, que saber Narizinho? Por causa da pólvora, minha filha. Depois que a pólvora apareceu na Europa, tudo começou a mudar. Veio a espingarda, veio o canhão. As muralhas de pedra passaram a não valer coisa nenhuma. Com meia dúzia de barricas de pólvora, podemos fazê-las voar pelos ares. O mundo está sempre mudando por causa das invenções. A invenção da pólvora viria a determinar mudança ainda maior. Mas esperamos aqui. São horas de dormir. O Visconde está pescando. Olhem o jeitinho dele. E assim termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga mais um inscrito para o canal. Em breve, vou lançar um novo desafio para vocês. Uma nova meta de inscritos. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.